Olá, meus amigos, tudo bom? Bora lá então para a nossa última aula do semestre. Gente, a gente vai encerrar esse semestre com a questão dos agentes públicos na aula de Direito Administrativo. Bom, quero deixar logo de cara aqui para vocês que é um prazer a gente estar aqui de novo, que eu espero que vocês aproveitem essa quarentena para estudar esse resto de matéria que está faltando para a gente dar continuidade, ok? Então bora lá, pessoal. Olha só o que nós vamos ver em agentes públicos. Nós vamos falar de conceitos, classificação, acumulação de cargos, remuneração, direito de greve e de associação, ok? Basicamente, esses dois últimos nós vamos falar brevemente nas aulas. O que eu vou dar enfoque aqui na nossa aula digital? Conceito, classificação, acumulação e remuneração, ok? Nós vamos passar um tempo bem grande nessa parte de classificação e de acumulação de cargos. São os dois principais que vão gerar mais dúvidas, ok? Então, bora lá para a gente não perder tempo. Pessoal, o que então é um agente público? Pessoal, agente público é aquele agente que vai exercer algum tipo de função, ainda que for de forma transitória ou não remunerada, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura no vínculo, por mandato, emprego, cargo, função ou entidade mencionada no artigo anterior. Então, gente, todo aquele que for exercer algum tipo de atividade para administração pública, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, a gente considera agente público. Então, agente público é todo aquele que fala em nome da administração pública, é todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função numa entidade mencionada no artigo anterior que diz respeito à administração pública. No artigo anterior, ele faz menção a todas as entidades da administração pública que nós tivemos a oportunidade de ver lá no primeiro bimestre, de administração pública direta e indireta, ok? Então, todo aquele que atua em nome da administração pública direta e indireta seria por meio de mandato, de cargo, de emprego ou função, e ainda que de forma transitória ou sem remuneração, ele é considerado um agente público. Então, esse é o conceito de agente público. Tá, pessoal? Mas então, esse é o agente público, ok? Mas afinal, ele precisa realizar concurso público para ser considerado agente público? Olha, gente, essa é uma pergunta muito comum. Mas aí é só vocês lerem o artigo 37, inciso 2 da Constituição, para a gente espancar qualquer tipo de dúvida. Então, olha só o que ele vem falando aqui. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Então, eu só falo em concurso público quando eu estou falando de cargo ou emprego público. A gente vai ver a diferença dos dois lá para frente de classificação, ok? Mas é basicamente aqui. Então, quem exerce função ou quem exerce mandato não precisaria fazer concurso para exercer, ok? Agora, olha só. Aí a gente vai falar aqui que tem que ser de provas de títulos, de acordo com a complexidade do caso, ok? Do cargo ou emprego que ele vai exercer, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas assim de livre nomeação e exoneração. Então, olha só. Os cargos e empregos públicos, ele dependem de aprovação em concurso público, salvo aqueles de cargo em comissão, que eles são de livre nomeação e exoneração. A gente já falou disso lá para o começo da aula, ok? Lá quando a gente estava falando de princípios, de poderes de administração pública direta e indireta, a gente falou bastante disso aqui. Então, gente, basicamente o que vocês têm que entender é isso. Quando eu vou ocupar cargo ou emprego, eu tenho que fazer o concurso público. Tá bom, pessoal? Então, passada essa história de conceituação e da necessidade do concurso, vejam, a gente vai abordar essa questão de necessidade do concurso mais para frente, ok? Eu quero mostrar para vocês como é que se divide essa classificação. Olha só, gente, nós temos um gênero agentes públicos, tá? Que a gente pode dividir em agentes políticos, primeira espécie, servidores públicos, segunda espécie, particulares em colaboração, terceira espécie. Então, esse aqui é o gênero que tem essas três subespécies. Então, quando eu estou falando agentes públicos, o tema, o assunto, estou falando do gênero, ok? Agora a gente vai entrar em cada uma dessas espécies. Agentes políticos a gente vai ver já já. Mas servidores públicos, eu falo em estatutários, empregados públicos e
temporários, ok? E particulares em colaboração, eu vou falar de designação e requisição e concessão e permissão, ok? Então, essa basicamente é a estrutura de classificação dos agentes públicos. Então, olha só, quando eu estiver falando agentes públicos, eu estou falando gênero sempre, que está englobando tudo isso aqui. Agora, quando eu falar das espécies, eu estou sendo específico em cada uma deles. Então, agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração são as espécies que nós vamos ver a partir de agora, ok? Bora lá, então. Quem são os agentes políticos, pessoal? Olha só, em regra geral, a gente vai ter uma eleição e um mandato. Então, os agentes políticos, quando a gente fala deles, em regra geral, a gente vai ter que ter alguém que foi eleito, ok? Que sofreu o processo de eleição e que ele tem um mandato que é certo, ok? Ele vai entrar num dia e sair no dia determinado. A exceção para isso é o cargo de comissão que a gente já vai falar, tá? Então, tem que ter um prazo determinado para exercer esse mandato e o vínculo dele decorre da vontade popular, gente. Como é que eu faço essa vinculação entre a administração pública e agentes políticos? Geralmente, em regra, esse vínculo aqui é a vontade popular. Ora, se eles são eleitos, se eu estou elegendo, é a vontade do povo que vai fazer ele formar esse vínculo com a administração pública, tá? Então, gente, essa aqui é a regra. O que nós temos aqui de exceção? Os cargos e comissão, ok? E aí eu quero logo deixar para vocês de cara essa informação. Gente, quando eu falo em cargos e comissão de agentes políticos de natureza política, eu não vou incidir, isso bem aqui, gente, a súmula do nepotismo. Súmula do nepotismo não se aplica a cargos em comissão de natureza política, ok? Não se aplica a cargos em comissão de natureza política. Por quê? Porque a súmula do nepotismo ela foi editada para basear cargos em comissão lá dos servidores públicos, ok? Ele não se aplica para cá. Então, bora lá olhar. Olha só, gente. Eu estava falando para vocês da regra. Então, tem uma eleição, um mandato e natureza política. Então, essa é a regra geral dos agentes políticos. Então, quem são esses caras? Quem são os principais exemplos? Presidente, vice-presidente, senador e deputado federal, ok? No âmbito da União, esses caras aqui são os exemplos de agentes políticos. No âmbito estadual, governador, vice-governador e deputado estadual. E no âmbito municipal, prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, nos entes federativos, os exemplos que nós temos de agentes políticos são esses daqui. O que mais é agente político aqui, gente? Ministros e secretários. Por quê? Porque eles são cargos em comissão de natureza política. Então, ele não sofre incidência disso aqui que eu falei, súmula do nepotismo. Porque eles são cargos em comissão de natureza política. Ok? Então, vocês viram, vocês estão cansados de saber, vocês já estão vendo, acompanhando essas últimas histórias do Brasil nos últimos tempos, de troca de ministro, troca de secretário, de cargo em comissão e tal. Então, esses caras aqui, eles também são agentes políticos, só que de cargo em comissão. Ok? E em cima dele não exerce, não sofre influência da súmula do nepotismo, tá? Pessoal, aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quem mais pode ser exemplo dessa galera aqui de agentes políticos? Tem uma divergência doutrinária. Membros da magistratura, juízes e desembargadores, membros do Ministério Público, promotores e procuradores, membros do Tribunal de Contas, conselheiros, se eles são ou não agentes políticos. Pessoal, nós temos basicamente duas correntes para essa galera aqui. Já deixo logo de cara para vocês que o STF já tem uma decisão sobre isso. Mas eu vou falar já já. Então, olha só. Primeira corrente, que diz que eles são servidores públicos. Gente, que eles não são agentes políticos. Porque, olha só, não é meio estranho? Eu estou dizendo para vocês que os agentes políticos dependem de eleição. Eles decorrem de vontade popular. E eles têm mandato certo. Isso se comunica com membros da magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas. Não faz muito sentido, né? Eles não decorrem de vontade popular, eles não têm mandato certo, eles vêm por meio de concurso público. Então, que loucura é essa que tu está falando, Thiago? Por que agentes políticos? E justamente esse pensamento da primeira corrente.
eles não são agentes políticos. Para a primeira corrente, eles são servidores públicos. Eles têm um regime jurídico próprio, que é a LOMAN e a LOMP, que é a Lei Orgânica da Magistratura e do Ministério Público, ok? Então eles têm a sua lei para embasar a questão dos servidores públicos. Eles sustentam, esses servidores, esses agentes, sustentam que eles têm direito à greve. Ora, se eles têm direito à greve, eles se baseiam na greve dos servidores públicos. Então, se eles estão dizendo que eles têm direito à greve e que esse fundamento é greve dos servidores públicos, então eles seriam servidores públicos. E olha qual é o outro pensamento dessa linha de raciocínio. Ora, eles não são servidores públicos comuns, isso é verdade, porém, isso não tira deles o status de servidores públicos. Então, eles seriam servidores públicos diferenciados, mas ainda assim servidores públicos. Então, esse é o pensamento da primeira corrente que diz que eles são servidores públicos, sim. Agora, a segunda corrente vai dizer o quê? Não, eles são agentes políticos. Por quê? Porque eles decorrem de uma separação de poderes menos rígida, gente. Ora, quando a gente tinha uma separação de poderes rígida, a gente tinha que encarar. Agentes políticos são aqueles de natureza política, efetivamente, são os políticos que a gente chama. Aquela galera que a gente viu no primeiro slide, ok? Mas por uma separação de poderes menos rígida, a gente pode também considerar agentes políticos esse pessoal aqui. Por quê? Porque eles fazem parte do processo de formação da vontade política da sociedade, gente. Ou o juiz, quando dá uma decisão, ele não está também dando o pensamento daquela sociedade, o pensamento do Estado brasileiro, o pensamento da comunidade brasileira em cima daquela decisão. O Ministério Público ele não corre atrás do melhor interesse público, da vontade popular, da proteção da sociedade. Então, quando eles estão tomando decisões, eles estão indo em busca da vontade popular, da vontade do melhor para a sociedade. Então, eles fariam parte do processo de formação política daquela sociedade. Então, por isso, para essa segunda corrente, eles seriam agentes políticos. Olha só, nós temos também várias decisões que a gente fala de judicialização das políticas públicas. Você já deve ter visto isso em Constitucional 2. Gente, quando eu tenho judicialização das políticas públicas, o juiz está tomando decisões políticas. Então, se ele está tomando decisões políticas, ele tem que ser um agente político para fazer isso. Então, a segunda corrente parte desse pressuposto também. Ok? E a decisão do STF, pessoal. Olha só. O STF já decidiu sobre isso, que eu vou mostrar para vocês agora essa decisão. Mas pensem. Primeira corrente. São servidores públicos por causa desses argumentos. Segunda corrente. São agentes políticos por causa desses argumentos. E o STF, o que diz? Gente, o STF se baseou na segunda corrente, dizendo que eles são agentes políticos. Olha só, isso aqui é um trecho da decisão que está bem ali. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político. Por quê? Porque eles são investidos para o exercício de uma atribuição constitucional, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções com prerrogativas próprias e legislação específica. Ou seja, nós temos o bolo dos servidores públicos, que é do regime jurídico único, e nós temos uma legislação específica para essa galera aqui, que é a lei da magistratura. Então, gente, o STF decidiu que essa galera aqui, judiciário, membro do Ministério Público e Tribunal de Contas, eles são agentes políticos. Tiago, concorda com essa decisão? Gente, é uma questão que gera alta divergência para vocês, ok? Confesso que tem argumentos para os dois lados. Agora, se o STF já decidiu isso, já disse que são agentes políticos, não cabe a gente ficar discutindo agora numa aula de graduação muito isso. Se vocês quiserem, na aula, na sala de aula lá no Meet, a gente discute sobre isso, ok? Mas aqui, o STF decidiu que eles são agentes políticos. Apesar de não ter muita lógica nessa questão do mandato certo, de eleição popular e tal, mas o STF ele diz que, como eles tomam decisões políticas, inclusive por a questão do ativismo judicial, a gente vai enquadrar eles como agentes políticos. Ok, gente?